Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto cujo título é Aliançados. Esse é o tema desse mês de dezembro em nossa igreja. O texto nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. Antes de entrarmos propriamente dito a pregação, vamos entender o que vem ser aliança ou aliançados. A palavra aliança, irmãos, ela tem um significado muito diversificado para o mundo em geral. Ela pode ser um pacto, um tratado entre pessoas, governos, países, povos, todos eles com uma determinada finalidade. Só para exemplificar, a gente vai fazer o seguinte: quando você vai alugar uma casa, um apartamento, você faz uma aliança com essa pessoa. Você tem direitos, tem deveres, tem de cumprir naquele tempo determinado. Então é algo que tem um prazo de validade, certo? Então essa é uma aliança, é um exemplo de aliança, um contrato realizado com uma pessoa. É uma aliança. Porém, para nós cristãos, a aliança é algo diferente. Tem um significado restrito. É também um acordo, mas é um acordo solene. É uma união alicerçada no amor, na fidelidade entre Deus e os seres humanos. E quando nós falamos isso, quando fazemos uma aliança com Deus, essa aliança envolve não dinheiro, não outros bens, mas ela envolve promessas, ela envolve bênçãos e também tem consequências. A consequência pode ser benéfica, quando nós cumprimos essa aliança durante a nossa vida, ou ela pode ser maléfica, quando nós quebramos essa aliança com Deus. E a grande diferença entre uma aliança com Deus e uma aliança do mundo é que na aliança com Deus ela une as partes espiritualmente. É verdade que com direitos e deveres. Sim, há direitos e deveres. Há um comum acordo. E quando esse acordo envolve o espírito, se trata de um acordo que não deve ser quebrado, um acordo inquebrável. Mas aí você pode estar pensando, mas como, pastor, um acordo inquebrável? Eu vou citar um exemplo. Antigamente, no início das civilizações, não existia dinheiro, não existia uma série de coisas que existem hoje. Mas existiam pessoas que faziam um acordo, tinham um compromisso. Elas tinham um compromisso. Então, para selar esse compromisso, e como não tinha dinheiro, como não tinha papel para fazer um contrato, como não tinha essas coisas, eles faziam um compromisso de sal.
Mas como assim? Bom, as partes iam fazer um acordo, cada uma levava um punhado de sal. Então elas sentavam, conversavam, entravam em comum acordo. Feito isso, cada um pegava o seu montinho de sal e juntava esses dois montinhos. Então o sal era só existia um tipo, não tinha muito tipo de sal não. Então quando você juntava os dois, não dava mais para separar. Ah, esse é o meu, aquele é o seu. Não dava mais para separar. E como o sal representava algo valioso, pois era moeda de troca, eles levavam para sua casa. Cada um pegava um pouquinho daquele sal, o sal estava misturado e levava para sua casa. Ali eles faziam as suas comidas, usavam e ingeriam isso aí, a comida. Isso representava para eles que um estava no outro e o outro estava num. Ou seja, se fosse eu e você, eu estaria em você, porque eu ingeri parte do teu sal, e você estaria em mim, porque você ingeriu parte do sal. Esse é o fundamento do amor. Então não há diferença. Quando você aceita Cristo Jesus, você está recebendo Ele em você. Ele vai fazer parte integrante de você. E você vai estar nele. E isso não tem como separar. Isso é o tipo de aliança inquebrável, que ela não pode ser separada. Quando for separada, há consequências, como eu falei há pouco. Sabe, irmãos? Essa é uma aliança inquebrável. E você deve ter ouvido muitas vezes que nós temos um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Porque a primeira aliança que ele fez com o homem foi ele que propôs, não fomos nós. E ele tem proposto alianças todos os dias para os seres humanos. E quando nós temos uma aliança com Deus, ela tem um significado profundo. Ela indica que nós temos intimidade com Deus. Isso indica que nós temos temor a Deus. Temor não é medo. Temor é respeito, é confiança, é reconhecer a grandeza do nosso Deus. É conhecer, procurar conhecer a Deus todos os dias da nossa vida. Nosso Deus, um Deus de alianças. E é por isso que a Bíblia tem inúmeros versículos que falam sobre aliança. Sim, muitos versículos. Pois a aliança é uma relação entre Deus e o homem, entre Deus e a família, entre Deus e os povos, entre Deus e os governos, as nações. Por que não dizer entre Deus e todo ser humano? Porque Deus está presente em todas as alianças feitas pelo homem. Sim, Deus está presente. É verdade também, irmãos. E você pode estar pensando, pô, mas dificilmente eu vejo a palavra aliança na Bíblia. É que a Bíblia usa outras palavras substituindo a palavra aliança.
A Bíblia usa salvação. Salvação você encontra muito na Bíblia. A Bíblia usa a palavra êxodo, que também aparece na Bíblia. A Bíblia usa a palavra promessa, pacto, que aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Mas sabe por quê, irmãos? Porque essas palavras, elas estão relacionadas entre si. Elas representam o propósito de Deus para toda a humanidade. Quando você lê o Velho Testamento, é muito difícil você encontrar a palavra aliança. Porque lá ela não fala de aliança, ela fala de pacto. Pacto que Deus faz com os homens através de sinais. Então, toda aliança, toda, sem exceção, tem um sinal característico para ela. Só para florear a coisa, vamos falar de alguns poucos pactos que Deus fez. Por exemplo, Deus fez o pacto com Noé. Todo mundo conhece a história de Noé. Mas houve um pacto. Porque nesse pacto, se você está bem lembrado, somente 8 pessoas salvaram a face da terra. Noé, a esposa dele, os filhos, os 3 filhos e as esposas desses 3 filhos. Aí alguém pode pensar, mas e as criancinhas? E os jovens? E os velhos? Sabe, irmãos? As criancinhas eu tenho certeza que eram inocentes. Com certeza elas foram arrebatadas para o céu. Os fiéis, que não eram tão fiéis assim, podiam ser até pessoas que falavam de Deus, que pregavam sobre Deus, mas que na verdade não acreditaram na promessa de Deus feita para Noé. Eles desconfiaram. Eles acharam aquilo uma besteira. Pagaram o preço. Pagaram o preço. Mas quando houve o dilúvio, e após o dilúvio, Deus fez aliança com Noé. Ele fez uma promessa. Olha bem a palavra promessa aparecendo aí no lugar de aliança. Ele fez uma promessa para Noé, que nunca mais ele iria destruir totalmente o ser humano. É a promessa, está lá na Bíblia. E o sinal, ele falou que toda vez que ele olhasse o arco nas nuvens, ele se lembraria dessa promessa. Então, o arco nas nuvens, a gente hoje entende, até na nossa Bíblia, no português, ela fala que é o arco-íris. Mas esse arco aponta para Cristo Jesus, o Filho amado de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Então lá em Noé, foi um pacto feito com uma família, a família de Noé. Porque Deus falou para eles enchesse o mundo, que eles frutificassem e enchessem a terra, povoassem a terra. Com Abraão, ele fez um pacto com o homem Abraão.
E com esse homem está envolvido a descendência de Abraão, a terra, que é a terra prometida, e bênçãos espirituais. Mas tinha um sinal que seguia essa aliança, a circuncisão. A circuncisão, irmãos, biblicamente representa purificação. Todo macho tinha de ser circuncidado. Então isso quer dizer que, para fazer uma aliança, ou pertencer a essa aliança que Deus fez com Abraão, era preciso que a pessoa seja pura ou purificada. Mas Deus fez outras alianças. Ele fez uma aliança com o povo de Israel. Mas tinha um representante desse povo, que foi Moisés. E essa aliança também tinha um sinal que seguia eles. Esse sinal era a guarda do sábado. 6 dias eles podiam trabalhar, mas no 7º dia, que era o sábado, eles tinham de se manter quieto, agradecendo, orando e se apresentando a Deus. Mas teve uma outra aliança. Uma aliança com Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Para Davi ele fez uma promessa também, uma aliança. E nunca faltariam pessoas para sentar no trono, a dinastia de Davi. E essa dinastia, essa promessa de Deus, essa aliança, também tinha um sinal. Que é o sinal do reino eterno. O sinal do reino eterno que aponta para Cristo Jesus. Um reino que não terá fim. Enfim, irmãos. Hoje, nós estamos debaixo de uma aliança com Deus. A nova aliança. Uma aliança em Cristo Jesus. Uma aliança na qual todas as promessas feitas por Deus desde o princípio serão cumpridas. Uma nova aliança que foi selada pelo sangue de Cristo Jesus. Uma aliança com todos os seres humanos. Sim, com todos os seres humanos. Porque Cristo, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para pagar a dívida de todo mundo. Não foi a minha, não foi a sua, foi de todos os seres humanos. Ele se tornou o nosso Redentor. Mas essa aliança também tem um sinal que segue ela. E qual é esse sinal? O Espírito Santo. O selo de Deus. É o selo do Senhor. E todos aqueles que aceitam participar dessa aliança são selados com o Espírito Santo. Aí alguém pode passar, mas essa é uma aliança feita agora no Novo Testamento. Não. Essa aliança foi consumada no Novo Testamento. Mas ela existe desde a fundação do mundo. Ela foi declarada, foi profetizada por
muitos profetas do Velho Testamento, só para citar alguns. Então, foi profetizada por Isaías, foi profetizada por Jeremias, foi profetizada por Ezequiel e tantos outros. E se você vasculhar os livros do Novo Testamento, ela está presente em todos esses livros. Como promessa, como pacto, como aliança. Mas ela está presente. Essa aliança com Deus, irmãos, e as alianças feitas pelos homens, até pelas pessoas em si, ela sempre vai ter um sinal. Se não tiver um sinal, não vai ser aliança. E a aliança que nós fazemos entre nós na terra é uma aliança cujo sinal deve ser o amor entre as partes envolvidas. Precisa ter amor entre as partes envolvidas para que Deus aprove essa aliança. Um sinal de comunhão, um sinal de amizade entre nós e Deus. Um sinal realmente de amor entre as pessoas envolvidas em uma aliança. Mas esse sinal deve ser de tal forma que promova a paz entre os irmãos. Um sinal que possa mostrar a esse mundo caído, esse mundo perdido à nossa volta, que temos amor um pelos outros. Sabe? Infelizmente, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, a palavra compromisso não é muito levada a sério. A maioria das pessoas querem tudo, sem compromisso. E agem do mesmo jeito para com Deus. A maioria das pessoas que se intitulam cristãs hoje, elas vão à igreja de vez em quando convém para elas. Vão no domingo, porque acho que deve ser, que domingo é o dia do Senhor. Mas quando não tem algo mais importante para elas, aí elas não vão. E quando elas vão sem nenhum compromisso. Só que elas se esquecem que com Deus não é assim. Não é dessa maneira. Se nós não aprendermos a andar em aliança, com toda certeza nós não vamos conquistar as promessas feitas por Deus. Quando nós abrimos nossa pregação, nós falamos que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e que Ele mostrará a sua aliança a esses. Então, se nós não tivermos uma aliança real, verdadeira com Deus, Ele não vai nos mostrar a aliança dele. Nós não veremos essa aliança. Portanto, irmãos, a aliança com Deus é algo que só pode ser mostrado para pessoas que têm que andar com Ele. Eu conheço, você deve conhecer também, pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e nunca teve uma sequer experiência concreta com Deus. Ele nunca ouviu a voz de Deus. Ele nunca falou com Deus. É isso aí mesmo. Então, se você não tiver intimidade com Deus,
se você não temer ao Senhor, se você não buscar conhecer a Deus cada dia, então pode ter certeza, você não tem uma aliança com Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus como Senhor. Sim, você pode até ter aceitado. Mas Ele te aceitou? A aliança não é unilateral. Envolve duas partes. Para Jesus te aceitar, é preciso compromisso. E a maioria não quer compromisso. Mas eu digo para você que está me ouvindo hoje, nem tudo está perdido. Porque Deus hoje está te convidando para uma vida abundante. Ele te convida. Você aceita se quiser. Ele não te obriga. Você vai ter uma vida abundante, sim. Mas vai ter lutas? Vai, com certeza. Mas também vai ter conquistas. Você vai passar pelo deserto? Vai. Com toda certeza você vai passar pelo deserto. Mas você vai ter certeza na sua vida que você vai conquistar a terra prometida. Uma terra que manda leite e mel. Você vai ter fartura, nada vai te faltar e você vai ser abençoado. Eu lembro agora da aliança que Deus fez com Josué. Se você leu o livro de Josué, você vai ter essa aliança. Deus falou para Josué: ser forte, ser corajoso, ser fiel. Ser fiel é ser obediente. E ele prometeu a Josué: se você assim proceder, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Maravilha, irmãos. Você saber que Deus está te guiando, Deus está contigo para te livrar de todos os problemas. Mas ele falou que vai ter luta. Isso vai. Ele falou que vai ter deserto, mas isso vai. Mas vai ter vitória. O interessante em tudo isso, irmãos, que Deus não procura pessoas para passar tempo. Não. Ele quer algo verdadeiro. Ele quer um compromisso fiel. E é para toda a eternidade. Não é só enquanto você estiver nessa terra, não. É para toda a eternidade vindoura. O que mais Deus quer ouvir de você hoje é que você diga de todo o coração, com todas as letras: eu sou teu servo e o Senhor é o meu Deus. Sim. É isso que Ele quer ouvir da minha boca e da sua boca. Sabe, irmãos? Nós somos a noiva de Cristo. Cristo fez uma aliança com Deus. Ele falou que é um com Deus. E ele falou também que ia ser um com nós. Mas é uma aliança que tem que ser eterna. Em qualquer circunstância, irmãos. Você louvar a Deus, você dar glórias a Deus quando tudo está bem, é fácil. O difícil é você dar glórias a Deus quando as coisas estão difíceis.
quando o mundo está virado de perna para o ar na sua vida. Então não importa a circunstância que você está passando. Não importa o problema que você está tendo. A nossa aliança com Deus, a nossa confiança em Cristo Jesus tem de ser eterna, sempre, todos os dias. Sim. Porque Deus vai te livrar nas dificuldades. Sabe, irmãos? Cristo quer um relacionamento sério, com compromisso, com fidelidade. Quando nós somos fiéis a Cristo, Ele fala com todas as letras: eu estarei contigo onde você colocar a planta dos seus pés. Então Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar todos os dias conosco, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos ter esse compromisso com Cristo Jesus. Se nós não tivermos esse compromisso, nós não faremos parte desse corpo. Esse corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o bom pastor. E nós somos a ovelha do seu rebanho. Se uma ovelha se desgarrar, irmãos, do rebanho, ela passa a encontrar dificuldades e ela será facilmente atacada pelos predadores. Ela pode cair em ciladas, em armadilhas e vir a perecer, vir a morrer. Portanto, irmãos, Deus quer ser o seu Deus, assim como ele foi com Josué e tantas pessoas heróis da Bíblia. Então eu te digo nessa noite, sem nenhum medo de errar, firme um compromisso real com Deus. Não deixe para amanhã, começa hoje. Começa hoje. Nós estamos no final do ano, para que os dias nós começamos um novo ano, que o seu novo ano seja um ano vencedor, seja um ano de conquistas. Mas para isso, irmãos, é necessário estar aliançado com Deus e com o povo de Deus. Não tenha medo de nada. Eu sei que muitas pessoas pecam e erram por medo, por receio. E você não pode ter esse medo. Se você está no corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, então, irmãos, o sangue de Cristo Jesus que foi derramado lá na cruz, lá no Calvário, vai ser uma barreira intransponível que vai te proteger todos os dias. Então nós estamos protegidos pelo sangue de Cristo Jesus. Mas uma coisa que você não pode esquecer jamais é que um soldado sozinho não ganha guerra. Então não adianta você tentar sozinho, porque você vai perecer, você vai errar. Não, irmãos. Nós devemos lembrar
é que Deus não fez aliança com um homem só, mesmo com Josué. Ele fez uma aliança com o povo, o seu povo. Josué foi simplesmente o comandante dessa batalha. Sim. Então, assim mesmo, a promessa de Cristo não é para um homem só, é para a igreja. Para nós participarmos da promessa de Cristo, nós precisamos estar unidos com a igreja. É preciso estar alicerçado com Cristo, mas alicerçado com o corpo de Cristo. É impossível querer estar alicerçado com Cristo sem estar alicerçado com a igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, para ser o corpo de Cristo, eu tenho que ser alicerçado com a igreja. Irmãos, verdadeiramente nós precisamos pertencer ao corpo, pertencer a uma igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente está alicerçado com a igreja, esse aliançamento, esse aliançado com a igreja, nos traz bênção, nos traz segurança. Então, irmão, rejeite toda falta de compromisso. Você precisa ter um compromisso com Cristo, mas também com a igreja. E vou mais. Se você está aliançado com a igreja, você está aliançado com Cristo. E estar aliançado com Cristo nos dá autoridade. Autoridade para influenciar pessoas que estão perdidas à nossa volta. Sim, irmãos. Aliançados com a igreja, nos dá poder, um poder sobrenatural, para que a gente possa ter resultados diferentes, para que com nossas palavras e nossas orações, pessoas venham a ser curadas, pessoas venham a ser libertas, pessoas que estão oprimidas vão ser libertas, pessoas terão suas vidas transformadas. Você vai ser o porta-voz para que essas pessoas cheguem a Cristo, para que aconteça um milagre na vida delas. Sim, isso é poder sobrenatural, porque nós não fazemos, nós não curamos ninguém, nós não salvamos ninguém. Quem salva é Cristo, mas nós somos o porta-voz. Nós somos as pessoas que vamos levar pessoas à salvação. Certo, irmãos? Mas não podemos esquecer jamais que para estarmos unidos ao corpo de Cristo, para estarmos unidos a Cristo Jesus, nós precisamos estar em acordo, viver em acordo com os princípios deixados por Deus. Nós somos um povo diferente. O mundo lá fora fala que o cristão é diferente. E somos mesmos. Sabe por que nós somos diferentes? Porque nós seguimos um Deus de aliança. Um Deus que escolheu amar. Porque Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Nós seguimos um Cristo
que vê essa terra para servir e não para ser servido. Portanto, irmãos, nossa bandeira nesta terra é uma só, é servir aos nossos semelhantes, não como capachos do diabo, mas como homens e mulheres diferentes, unidas a Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Você foi escolhido entre milhares e milhares de pessoas que poderiam ter vindo no seu lugar. Mas Deus sabia que você tinha capacidade para realizar a obra dele. Você tinha capacidade para ser testemunha dele nessa terra. Que você teria as ferramentas necessárias para vencer esse mundo encardido, esse mundo perdido, esse mundo cheio de armadilhas. Ele nos deu fé suficiente para vencer esse mundo. Fé para conhecer, ter conhecimento da palavra dele. Fé para se desviar das armadilhas. Sim. Uma fé que possa combater esse mundo para não sermos confundidos pelas suas ciladas. Nós somos diferentes, irmãos. Sim. Nós somos diferentes porque somos nova criatura. Você é um homem ou uma mulher de aliança. Se nós somos homens e mulheres de aliança, nós não podemos falhar. Nunca vamos falhar? Sim, vamos falhar sim. Mas você tem a bênção dessa aliança que está operando na sua vida. Sim, você tem proteção divina. Ele jamais deixará você perecer. Ao aceitar Cristo Jesus, irmãos, sim, nós passamos a pertencer a essa aliança. Quando você aceita Cristo Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Você foi incluído nessa aliança. Uma aliança feita por Deus com Cristo e Cristo com você. Então, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Confie em Deus. Confie em Cristo. Que tudo vai se resolver. Sim, tudo vai se resolver. Como eu falei no início, a nossa aliança é uma aliança de sal. Ela é indestrutível. Ela não pode ser parada. Não pode ser separada. Você está em Cristo e Cristo está em você. Irmãos, para encerrar, eu quero dizer para você que essa minha palavra dessa noite, ela seja capaz e seja suficiente para te trazer direção, encorajamento e renovação em sua caminhada. Eu te peço, fique de pé. Fique de pé e repita comigo essas palavras. Senhor meu Deus, eu te amo. Eu sou salvo. Eu tenho vitória. Eu sou saudável por causa da minha aliança. Essa aliança que eu fiz contigo, o Senhor fez comigo. O sangue de Cristo, Jesus tem poder. Essa aliança tem poder. Esse sangue
derramado por ti lá na cruz, me curou, me protege e me faz prosperar. Aproveite que você está de pé. Erga as tuas mãos para o alto e dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece.